Eu quero ler aqui com você e aproveitar e conversar a respeito de um dos salmos que eu mais gosto, que eu percebo que em muitas ocasiões nós nos encontramos na mesma condição do salmista, que é o Salmo 73. Ele diz assim: Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Essa é uma realidade que o salmista ele analisa. Perceba que em muitos salmos o salmista ele tem uma análise, ele observa, ele vê a realidade do seu dia a dia e ele transmite isso em forma de salmos. Então ele diz: certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. O salmista, ele confessa a sua necessidade, ele confessa o seu estado para Deus, dizendo o seguinte: Deus, eu escorreguei, eu quase que desviei, eu quase que te abandonei pela realidade que eu vejo. E no 3 ele diz assim, o motivo: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha só, o nosso grande problema e o nosso grande mal é quando nós passamos a comparar a nossa vida com a vida do outro. É quando eu passo a ter inveja daquilo que é do outro. Pior, quando eu passo a invejar e a desejar uma vida que não é minha. Eu passo a desejar algo que não é bom para mim, algo que me faz mal, porque ele tem inveja dos ímpios. E a prática dos ímpios era uma prática perversa, eram homens maus. Então ele inveja e ambiciona para si uma vida que não era algo bom. Ele inveja e ambiciona práticas que lhe afastariam de Deus e lhe fariam mal. Mas ele confessa isso diante da pessoa certa, que é Deus. No 4 ele diz: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Em sua análise, o salmista ele percebe que em muitas ocasiões, pessoas ímpias, pessoas que não servem a Deus, pessoas que blasfemam de Deus, que zombam das coisas de Deus, eles têm uma vida muito melhor em diversos aspectos do que aqueles que confessam a Deus, daqueles que buscam a Deus, do que aqueles que temem a Deus. Ele não está falando uma mentira, ele não está falando uma inverdade, ele está falando uma realidade que talvez você já tenha percebido. Homens e mulheres que não praticam absolutamente nada da palavra de Deus, pelo contrário, o desobedecem, zombam de Deus e agem perversamente, e essas pessoas talvez estejam melhor do que você. A tristeza e o motivo da angústia do salmista é que ele, servindo a Deus, percebia que outras pessoas que não serviam a Deus estavam muito melhores do que ele, tinham mais saúde do que ele. E outra coisa que é bem interessante, muitos de nós fomos ensinados ao longo da nossa vida de que a pessoa que serve a Deus, ela não adoecerá, ela não passará por adversidades, ela não passará por problemas financeiros, ela não terá perdas. Isso não é verdade, isso não é bíblico. Pelo contrário, a história de Jó nos mostra que o justo, ele sofre. E o questionamento do livro de Jó é: por que o justo sofre? O porquê do sofrimento do justo? Às vezes, nós consideramos que pelo fato de praticarmos a justiça, deveríamos ser superiores, mas não. Jesus ele diz que no mundo todos nós teríamos aflições, todos, sem exceção. E às vezes é muito comum, a partir do momento que você decide praticar a palavra de Deus, talvez você terá um pouco mais de adversidade do que os outros. Passará por problemas que talvez você nunca tinha passado.
Mas Jesus ele já nos alerta, ele já nos alertou sobre isso. E ele diz assim, no 6, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Veja se não é essa a realidade de muitas pessoas, principalmente aqui no nosso país. Pessoas que a gente não percebe que existe punição para elas. Que elas fazem o que fazem, praticam e agem impiamente, covardemente, criminosamente, e em muitas ocasiões a gente questiona por que não existe justiça para eles. E para outras pessoas que fazem muito menos ou nada se comparado a eles, a justiça é severa, a justiça é pesada, são 2 pesos, 2 medidas, e a gente se questiona o porquê e onde está Deus mediante a tanta injustiça, a tanta crueldade, a tanta maldade, a tanta corrupção. Era o questionamento desse salmista. Ele fala, por que o justo prospera? Por que o ímpio prospera? E por que o justo sofre? Por que eu, sendo justo, estando na casa de Deus, talvez esteja sofrendo, e o ímpio, que age covardemente, impiamente, desobedece a Deus e zomba de Deus, dizendo, Deus não existe, Deus é uma mentira, Deus é criação da mente das pessoas, e essas pessoas às vezes estão prosperando, e ele questiona, onde será que Deus está? E a gente às vezes se questiona, por que Deus permite essas pessoas irem tão longe, consumarem os seus pecados, consumarem os seus atos e fazerem coisas ainda piores? Era o questionamento do salmista. No 9, com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Olha só, ele mostra que essas pessoas perversas, maldosas, elas têm seguidores. Existem diversas pessoas maldosas e perversas ao longo de toda a história que você conhece, que elas tinham seguidores, pessoas que as amavam, que as serviam. Ele diz assim, olha, por isso o seu povo se volta para eles, e eles bebem de suas palavras até se saciar. Gente que se alimenta do veneno dessa gente perversa, dessa gente maldosa. No 11, eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Dizendo o seguinte, esse mal que eu pratico, essa crueldade que eu faço, Deus jamais saberá. Deus ele não tem como saber, existem tantas milhões, bilhões de pessoas, o mundo ele é tão grande. Você acha que Deus vai se preocupar com o meu pecado, com a minha vida errada, com o mal que eu estou praticando? Dizendo como que se para Deus aquilo passasse batido, como se Deus ele não visse essas tais práticas. No 12, assim são os ímpios, sempre despreocupados aumentam suas riquezas, sem a menor preocupação, talvez certos da impunidade, enriquecem, enchem as suas contas bancárias, adquirem bens, aproveitam e desfrutam ao máximo daquilo que o dinheiro pode comprar, como que se não houvesse impunidade para eles. Certamente foi-me inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. Olha só a que ponto o salmista ele chega. Ele é mergulhado, submergido nesses questionamentos, ele diz o seguinte, foi inútil manter o meu coração puro. Na sua ignorância, ele diz o seguinte, não foi proveitoso eu guardar o meu coração, eu preservar o meu coração na pureza. Foi inútil lavar as minhas mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. É interessante que, embora ele tivesse todos esses questionamentos, embora ele observasse e percebesse
que de fato havia uma injustiça e ele até cogitasse dizer que fora impuro guardar o seu, fora desnecessário guardar o seu coração e lavar a sua mão na inocência, a gente percebe que ele não era o tipo de pessoa que ia de fato praticar a impiedade, que ia de fato praticar a criminalidade, que ia de fato se entregar aos desejos perversos. Talvez esse seja você, que embora perceba muita injustiça, se questione, às vezes considere agir corretamente errado, embora você às vezes diga, não vale a pena ser certo, talvez de fato vale a pena viver uma vida entregue aos prazeres, você talvez não consiga se entregar a esses tais prazeres, a essa tal impiedade. Você, embora às vezes inveje, você não consegue praticar. Por quê? Porque ainda existe bondade em você. Ainda existe aquela fagulha, a centelha de Deus, sabe, dentro de você. E por mais que você ambicione talvez uma vida que não é sua, você não consegue praticar, porque a lei de Deus foi guardada e preservada no seu coração, foi escrita, não mais em tábuas, como nos 10 mandamentos, em 2 tábuas, mas a lei de Deus está escrita no seu coração, ela está impregnada dentro de você e você não consegue praticar a vida de impiedades, não consegue viver essa vida porque você sabe que esse não é o seu lugar. E o salmista, embora ele percebesse que esses ímpios prosperam, ele não conseguia ter a vida deles. Talvez essa pessoa seja você. Agora você perceba o sucesso de pessoas maldosas e perversas, você não consegue viver essa vida. E ele diz assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele confessa: Senhor, eu não consigo entender o motivo pelo qual esses homens prosperam. Eu não consigo entender o motivo de tanta injustiça. Eu não consigo entender, talvez, onde o Senhor esteja mediante a tal cenário. E, de fato, nós não conseguimos entender. Porque o nosso senso de justiça não é o mesmo de Deus. Por mais justo que sejamos, ainda há injustiça em nós. A nossa injustiça para Deus é trapo. Nós não conseguimos analisar o cenário como um todo. Nós não conseguimos avaliar com uma balança justa e calibrada. Sempre tenderemos ou penderemos para um lado. Não somos justos. Há injustiça na nossa justiça. Há pecado na nossa santidade. Ele confessa: Senhor, eu não consigo entender. Esse assunto é difícil demais para mim. Mas no 17 ele diz o seguinte: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Ele diz que o entendimento lhe sobreveio. O entendimento lhe foi aberto quando ele entra no santuário, na presença de Deus, e ele consegue ver o fim dessas pessoas, o fim dos ímpios. E esse fim talvez não seja em vida, porque muitas pessoas, embora tenham praticado e vivido tão erroneamente durante toda a sua vida, às vezes elas não sofrerão nessa vida. Muita gente vai passar, entre aspas, impune durante essa vida. Serão impunes, passarão impunes de tantos crimes, de tantas maldades, de tantas perversidades, de tantas coisas erradas que fizeram. Passarão impunes para a gente. Mas o salmista ele diz: até que eu entrei no teu santuário e percebi e vi o fim de todos esses ímpios. E o fim não trata, ele não diz respeito ao fim dessa vida. Ele diz respeito de um momento posterior,
de algo que não se concluirá em vida, mas de uma posteridade, de um outro momento. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Muita gente prospera, muita gente enriquece às custas dos outros, às custas de pessoas inocentes. Muita gente está ganhando dinheiro às custas do nome de Deus. Muita gente escarnece de Deus, fazendo isso dentro de templos religiosos. Muitas pessoas fazem isso e Deus ele permite, mas são terrenos escorregadios. Nem toda riqueza é um terreno plano, muita riqueza, principalmente quando é obtida com injustiça, é um terreno escorregadio, mas ora, menos ora, essas pessoas cairão, essas pessoas tombarão, essas pessoas terão a sua ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era a de um animal irracional. O entendimento lhe é recobrado. Ele volta à sua sanidade, ele volta à sua posição de pessoa que temia e servia a Deus. Ele percebe que todo aquele questionamento era um questionamento errado, que todo aquele sentimento de inveja, de soberba, de ambição pelo sucesso e prosperidade dos ímpios era um sentimento perverso. Interessante, vamos repetir. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu senti inveja, agi como insensato. Ele diz, os textos que nós lemos anteriormente, ele diz assim, eu agi de forma errada, eu fui insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Ele não estava raciocinando da forma correta. Estava sendo levado por impulsos. Estava sendo levado pela sua razão. Estava sendo levado pela sua emoção. Estava agindo como um animal, sem raciocinar. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustém. Olha que interessante, embora haja tanta injustiça, tanta impiedade, tantas coisas erradas, ele confessa que em nenhum momento Deus lhe deixou, que Deus lhe desamparou, o que Deus havia soltado a sua mão. Pelo contrário, durante todo esse momento ele confessa, tu esteves comigo, o Senhor estiveste comigo, segurando a minha mão direita e me sustentando. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honra. Esse depois talvez não seja nessa vida, mas seremos honrados. Aqueles que servem a Deus, aqueles que esperam em Deus jamais serão confundidos e envergonhados. A quem tenho no céu senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto de ti. Ele confessa que a única pessoa que ele tinha, a única pessoa que ele esperava e a única pessoa que poderia lhe ajudar nos céus ou na terra era Deus. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. A nossa herança é Deus, a nossa herança é o Senhor. O nosso coração ele pode fraquejar, a nossa mente ela pode fraquejar, oscilar e vacilar, mas Deus ele jamais se esquecerá de nós. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano, Senhor, o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Assim ele finaliza esse lindo Salmos, dizendo que bom é estar perto de Deus, apesar de toda injustiça, de toda impiedade, de tudo que você está vendo. Você pode dizer, isso é errado, de fato Deus ele considera errado e perverso, mas ainda assim,
bom é estar perto de Deus. Não existe nenhum lugar que seja melhor do que estarmos perto de Deus. E para estar perto de Deus, eu não preciso estar perto de um templo. Eu preciso tê-lo em meu coração. Onde Ele estiver, eu estarei. Onde eu estiver, Ele estará comigo. E ele termina: fiz do soberano Senhor o meu refúgio, o nosso refúgio, a nossa proteção em tempos difíceis, em tempos perversos, de impiedades, de injustiças, de tantas coisas erradas. O nosso refúgio e lugar seguro é em Deus, é no Senhor, é na sua palavra. Nele estamos seguros, nele estamos protegidos, apesar dos pesares. Em Deus nós temos abrigo seguro. Se abrigue e se refugie em Deus, e saiba que nele está tudo o que o homem precisa. Tudo que nós necessitamos, tudo que nós precisamos, tudo, absolutamente tudo, nós encontramos em Deus. Proclamarei todos os teus feitos. E que assim nós possamos concluir proclamando os feitos de Deus, porque ele deixa então de olhar para a perversidade, de olhar para a corrupção, e ele passa a olhar para os feitos de Deus. Apesar de todo esse cenário ruim, Deus ele tem feitos maravilhosíssimos. Basta que nós olhemos para os feitos de Deus, tiremos o nosso foco da corrupção, da impiedade, da injustiça e coloquemos o nosso foco nos feitos de Deus, porque os feitos de Deus são maravilhosos e Ele continua realizando os seus feitos em nossos dias e continuará, apesar da maldade do homem, Deus ele continuará realizando os seus feitos maravilhosíssimos em nossa sociedade, em nossa vida. Espero que você, ao final desse vídeo, possa ser tocado pela palavra de Deus e que possamos olhar para os feitos de Deus e não para a impiedade e injustiça da humanidade. Que Deus assim nos abençoe. Paz e bem.